Olá, muito boa tarde. Realiza-se pela primeira vez em Portugal o encontro Juntos pela Europa, um projeto que reúne comunidades e movimentos cristãos que têm um sonho para o continente europeu. Vamos saber qual é nos próximos minutos, assim como os detalhes do encontro que decorre na cidade do Porto. São para isso convidados do programa Eclésia Clotilde Câmara Pestana, do Movimento Apostólico de Schoenstatt, e Júlio Martim da Fonseca, do Metanoia, Movimento Católico de Profissionais. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia, precisamente para partilharmos com quem nos vê e ouve este projeto, Juntos pela Europa, um sonho que têm para o continente europeu. E Clotilde, que sonho é este? Como é que desejariam de ver o continente europeu, nomeadamente no seu relacionamento entre as pessoas? Olá, Paulo. Muito obrigada por esta oportunidade de podermos falar sobre o Juntos pela Europa. Na verdade, isto é um sonho que se vai concretizando passo a passo, tal como a Europa que está em construção permanente, com os seus altos e baixos. Este projeto que extravasa a ideia da União Europeia, portanto, é mais abrangente do que o espaço europeu, portanto, tem por sonho a unidade dos cristãos. Acreditamos que os passos que vamos dando, que são às vezes passos não muito visíveis, mas são passos que se traduzem no conhecimento uns dos outros, dos movimentos e comunidades cristãs. E esses são os passos fundamentais para essa unidade? São os passos fundamentais. A unidade que se vai construindo, o acolhimento uns dos outros, o saber ouvir, o saber escutar os desafios e as inquietações em cada país, em regiões da Europa também, e portanto, é algo que se vai construindo. E, na verdade, isto foi um desafio que começou em 98, com o Papa João Paulo II, que desafiou os cristãos a darem passos concretos de unidade. E vocês lançaram-se ao caminho para esses passos. E se temos, nomeadamente na União Europeia, mas mesmo em todo o continente, organismos e estruturas que tratam, enfim, do crescimento económico da Europa, das fronteiras europeias, tratar desta unidade dos cristãos é uma tarefa que agarraram e que está ao vosso cuidado. Sim, se na Europa dizemos que é uma democracia de democracias, não é? É isso com que pretendemos. Digamos que o Juntos pela Europa será um carisma de carismas. Ou seja, é uma rede realmente ecuménica que reúne cerca de 300 movimentos de diferentes igrejas, católicas, luteranas, anglicanas, ortodoxas, e que justamente através destes encontros europeus que têm acontecido, e também a nível nacional, nos tem permitido descobrir o carisma, a particularidade, a sensibilidade de cada um e valorizar estas diferenças. Portanto, é um caminho que é feito não de estruturas, mas de pessoas. De pessoas que se encontram e que partilham. E esse conhecimento traduz-se depois num contributo à construção do bem comum, ao tal clima e ambiente de reciprocidade que querem propor para todo o continente europeu? Sem dúvida, e se até este momento, digamos, antes da pandemia, sobretudo houve uma necessidade de trabalhar muito a questão do perdão e da reconciliação, não é? Isto em termos de uma realidade europeia, sobretudo do centro da Europa, onde realmente há uma presença muito forte, não é, de diferentes igrejas. Agora percebemos que precisamos dar um passo além, um passo à frente, e que justamente queremos perceber qual é o contributo que o Juntos pela Europa pode dar a todos os desafios que neste momento a Europa está a atravessar. E que urgência tem este contributo do Juntos pela Europa, nomeadamente pelo contexto de guerra, pelo contexto de divisão do próprio território, para o qual querem propor esse sonho de unidade? Desde este primeiro encontro, digamos, maior, em 2004 em Stuttgart, onde eu e a Clotilde estivemos presentes, realmente foi extraordinária estarmos frente a frente, olhos nos olhos, com pessoas de todo o mundo, inclusive da Rússia. Sempre estiveram presentes e aqui em Portugal, no Porto, também vão estar. E isso dá essa dimensão humana, ou seja, de pessoas que realmente partilham, que acreditam em Jesus e num bem maior, que esperam, mas não numa atitude passiva, mas de atenção ao outro, de atenção ao tempo que estamos a viver. E que amam e que, sobretudo, colocam nas suas ações e no seu cotidiano, nas suas vidas profissionais, na sua implicação social,
o amor. Perguntava também à Clotilde deste ambiente de guerra que se vive na Europa, até que ponto está presente neste projeto, Juntos pela Europa, e no encontro que vai acontecer no Porto? Sim, naturalmente, porque nós no encontro do Porto vamos ter em conta as mudanças que a Europa que estão a ocorrer na Europa, vamos ter em conta, portanto, os efeitos da pandemia. Aliás, nós já virtualmente nos fomos encontrando. Este encontro é presencial e esses efeitos da pandemia também estiveram presentes. Agora, este ano, com o novo contexto de guerra, portanto, vamos pegar nesses temas também, naturalmente que eles são o enquadramento que dispomos neste momento e ver de que forma é que nós encaramos esses desafios para podermos progredir na unidade. De que forma é que nós podemos ser uma força de coesão, como dizia o Papa Francisco, no último encontro internacional em 2016, que nos mandou uma mensagem e dizia: vós sois a força de coesão, de unidade que se pretende na Europa. E uma das forças de coesão. E, portanto, nós acreditamos que isto vai ser todo um contexto que vamos ter que trabalhar e ver que respostas vamos dar. Nós falámos, por vezes, enfim, na organização dos países e dos diversos órgãos do Estado, em magistratura de influência, no poder da oração, enfim, um conjunto de instâncias que não têm influência direta em negociações, no relacionamento entre povos, mas que são fundamentais para a transformação cultural. É aí que se situam a vossa ação? Sim, nós, como dizia o meu colega, Júlio. O Júlio, nós vamos de facto pegar nesses temas e vamos naturalmente procurar perceber dentro do carisma de cada um como é que nós estamos a contribuir e que criatividade é que possa existir nos âmbitos todos, cultural, espiritual, os desafios da ecologia e das alterações climáticas, enfim, há muitos temas nos quais nós podemos ver até que ponto é que podemos dar um contributo, sobretudo no cultural mais alargado. Júlio, de que forma é que aquilo em que acreditam e o património espiritual que todos os movimentos têm, como é que tudo isso sai do papel? Como é que se traduz depois no relacionamento nas empresas, nos órgãos de decisão? Traduz justamente por este encontro pessoal. E esta experiência... E essa é uma crença muito forte que têm, não é? Sem dúvida, mesmo a nível nacional, digamos, o Juntos pela Europa possibilitou também que os vários movimentos que integram a Comissão Nacional, digamos, Juntos pela Europa, se conhecessem melhor, ou seja, partilhassem a sua vida, as suas inquietações, os seus carismas. Ou seja, mesmo a nível nacional, tem sido feito um caminho que o Juntos pela Europa realmente tem potenciado, não é? E isso depois reflete-se também em toda a vida eclesial e em todos os âmbitos. E também na vida social, enfim, no âmbito profissional de cada um dos elementos? Sem dúvida, porque muitas vezes, por razões naturais, enfim, as pessoas que fazem parte de um movimento, de uma comunidade, acabam às vezes por ficar, digamos, mais atentos a essa dinâmica, não é? E o facto de haver essa possibilidade de conhecer outros grupos, outras realidades, isso permite e tem permitido criar realmente sinergias e trabalhar em conjunto para muitos outros objetivos muito concretos, não é? Júlio e Clotilde, contem-nos um pouco que a experiência passada destes Juntos pela Europa, há pouco já referiu o Júlio que tiveram num dos encontros da Europa. Que relacionamento vai acontecendo no continente? Que rede vão também criando? Portanto, nós participámos, pelo menos, acho que tu estiveste também em 2004. Em 2004, sim, 2004, foi o primeiro. 2007,
2004 foi um encontro bastante importante porque foi em Stuttgart 1, coincidia com o alargamento da União Europeia a mais 10 países e na verdade havia que também integrar neste movimento, não direi movimento, mas nesta rede, haveria que integrar também esta nova realidade do alargamento. Portanto, para nós foi sim uma descoberta, eu poderei falar por mim, uma descoberta, ver ali cristãos que não eram católicos só, e, portanto havia anglicanos, havia luteranos, cristãos ortodoxos, e portanto isto era todo um conjunto de realidades que existem na Europa e que talvez aqui em Portugal nós não temos a mesma, portanto, a mesma sensação e o mesmo conhecimento dessas realidades que tem nos países da Europa Central. E, portanto, Stuttgart foi uma abertura de espírito mesmo a outras realidades. Trouxemos para Portugal também essa vontade de não só conhecermos a nível de movimentos católicos entre nós, os nossos carismas, o que é que podemos fazer juntos nas paróquias também, nas atividades de vida profissional, enfim, ou no voluntariado, também é outra expressão interessante, e trouxemos essa vontade, essa determinação. Depois novos passos foram acontecendo aqui em Portugal, porque procurámos, a partir de 2009, estruturar um pouco, tal como em outros países. Portanto, não era só esses encontros internacionais que estavam a acontecer em Stuttgart 1 e Stuttgart 2, mas havia aqui sim passos para serem dados concretos. E foi aí que nos começámos a estruturar, de uma forma em que procurámos conhecer-nos, rezarmos juntos, conhecer-nos, entendermos quais eram os desafios que cada movimento poderia ter e vivermos de forma mais intensa a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E aí foram passos concretos que fomos dando também. Sim, assim como também a celebração do Dia da Europa, não é? Exatamente. Que sempre temos feito com uma série de atividades, com colóquios, enfim, que convidamos economistas, enfim, sociólogos, tem havido um pouco de tudo. E realmente é importante também dizer, há um ponto alto também aqui em Portugal e a nível europeu, que foi em 2012, em que houve um grande encontro, em que, em vez desse encontro, digamos, ser focado apenas numa cidade, como geralmente acontece, foi feito em diferentes cidades de toda a Europa, com um evento central em Bruxelas, mas por várias cidades. E aqui em Portugal aconteceu isso em diferentes cidades, ou seja, não só em Lisboa, mas também em Coimbra, mas também no Porto, mas também em Faro, mas também na Madeira, onde existem comissões locais dos Juntos pela Europa, ou seja, onde diferentes movimentos, e também não apenas católicos, não é? Mas também de outras confissões, no fundo, têm esta dinâmica de queremos caminhar juntos. E pessoalmente, Júlio, de que forma é que esta experiência também marca o seu ser cristão? Marca justamente por esta abertura, por esta riqueza de conhecer esta diversidade de carismas, de sensibilidades, e no fundo isso enriquece essa nossa experiência cristã como um mosaico com múltiplas cores, com múltiplas texturas, e isso eu acho que é muito enriquecedor para a experiência cristã e para a experiência humana. Nós já vamos partilhar o que acontece no Porto neste encontro. Antes gostava ainda de vos perguntar de que forma é que convivem com esta ideia de negação ou pretensa negação das raízes cristãs do continente europeu? Pessoalmente, e no âmbito do movimento que pertenço, nós vemos isto como um desafio, não é? Isto é sempre a vontade de ir mais longe. Aliás, como cristãos, nós somos chamados a ter esse papel de querer plasmar os valores cristãos
mas numa abertura à diferença. Portanto, numa abertura aos outros que podem não conhecer Deus, mas podem ter opiniões diferentes e, portanto, sinceramente, acho que é um desafio permanente. Júlio. Sem dúvida, como a Clotilde dizia, realmente as sociedades evoluem, mudam e nós sentimos esta urgência que também temos que mudar e, digamos, de uma forma pessoal, acho que o temos que fazer, enfim, estamos no terreno, digamos, com as mãos na massa e, portanto, a nossa urgência é diferente das estruturas, não é? Das estruturas, enfim, mais macroestruturais. A nossa é da vida cotidiana, é de nos encontrarmos nas escolas, nas universidades, nos espaços culturais, nos espaços sociais e, portanto, aí o desafio é imediato, é permanente. E afirmar aí as tais raízes que podem não estar no Sem dúvida, documento. que estão dentro de nós. No fundo, o principal, mais do que as estruturas, é, no fundo, as raízes no nosso coração e no coração que construímos juntos e que partilhamos. E este trabalho pessoa a pessoa, que é importante, comunidade a comunidade, é assim que se vai construindo. Mesmo considerado num grande continente como a Europa, não é? É a teia que se vai construindo. Exatamente, é uma teia, uma rede que se vai construindo, é um contributo. No Porto, que contributo vai ser dado também para que o Juntos pela Europa chegue a mais pessoas e, sobretudo, essa cultura da reciprocidade, da unidade, esse sonho do continente europeu consiga dar mais um passo na sua concretização? Bom, este encontro em Portugal e no Porto é uma grande aventura e foi um grande sonho que fomos alimentando já desde antes da pandemia e pensámos que era importante, no fundo, também dar este contributo, não é? Meridional, ibérico. Tem essa marca também de ser um encontro presencial, não é? Depois de anos de confinamento. Exatamente. É o primeiro encontro presencial após realmente a pandemia, em que houve encontros, mas foram todos online. E realmente é uma grande alegria que vamos acolher pessoas de toda a Europa para estarmos juntos e realmente refletirmos juntos e, sobretudo, também dar a conhecer esta experiência, dar a conhecer o nosso país, a nossa cultura, a realidade também da cidade do Porto. Para nós também foi importante, no fundo, que o encontro fosse no Porto, não é? No fundo, dar uma outra imagem também do nosso país, também uma proximidade também maior com Espanha, ou seja, dar uma realidade também ibérica, mas também do Porto como uma experiência muito particular também de um diálogo ecuménico, não é? E existe realmente uma forte experiência no Porto a esse nível, com grupos de jovens, enfim, com um diálogo entre várias igrejas. E também neste momento realmente de guerra em que estamos a viver, é importante ir, no fundo, descentrar, ir realmente para este canto da Europa, um canto em que, justamente ao longo também do século XX, tivemos o privilégio de ter a paz e de manter a paz. É um ponto realmente onde as pessoas se sentem bem, um local onde as pessoas se sentem bem, se encontram umas com as outras, mesmo a nível dos jovens, não é? Que nós sentimos isso nas grandes cidades como Lisboa e no Porto. É um local de Erasmus, não é? Onde as pessoas se encontram, onde se sentem que têm um lugar onde podem ser respeitadas e reconhecidas e podem também celebrar a vida, não é? E a sua juventude e o futuro. E isso é muito importante. E no Porto vai haver um grande contributo e uma grande presença também dos jovens e das experiências tão ricas de jovens que nós temos, como a Missão País, como, enfim, com tantas iniciativas e que vamos poder partilhar e dar a conhecer, enfim, aos nossos amigos europeus. E sem dúvida que esse movimento ecuménico jovem no Porto tem também uma grande expressão na cidade, em diferentes confissões cristãs. Clotilde, o que é que acontece de facto entre o dia 11 e 13? Acredito que o encontro entre pessoas seja a marca fundamental, depois Sim. Há debates? Sim, vamos ter um debate que vai ser moderado pelo Júlio Martin, que se chama A Europa de Hoje, Desafios e Oportunidades, e nele queremos descobrir, através dos outros participantes, dos oradores, e também com o público que está presente, queremos descobrir qual o contributo que nós podemos, como Juntos pela Europa, dar. Do ponto de vista social, cultural, espiritual, é essa a nossa ideia. E, a partir desse debate, que novas coordenadas culturais e espirituais nós podemos encontrar para a Europa face ao enquadramento que estamos a viver. O enquadramento pós-pandemia, ou ainda pós-pandemia, e o enquadramento da guerra também. E, portanto, digamos que esse ponto é fundamental, nesse encontro, esse painel que vai acontecer, do que o Júlio vai ser o coordenador. Queres falar um pouco sobre isso, Júlio?
Sim, já agora vão Quem estar. vai participar? Sim, em termos de participantes, enfim, a representação portuguesa será pelo João Duque, não é? Teólogo e pró-reitor da Universidade Católica do Porto. Vamos ter também Braga, no caso, ele está em Braga, creio eu. João Duque, sim. Pronto, muito bem, mas sim, ele vai estar. Mas a Universidade Católica Portuguesa, sim. Exatamente, ele vai estar presente e foi recentemente também o Prémio Árvore da Vida, não é? Sim. E, portanto, vai ser importante a presença dele. Vai estar também um jovem libanês que está agora em Paris e que, no fundo, também é presidente de uma associação de jovens, uma associação também ecuménica de jovens. Vai estar presente também a irmã Nicole Groschovina, que é, portanto, alemã e que é luterana. E que também tem um pensamento muito interessante, nomeadamente ela fala desta Igreja 3.0, não é? Ou seja, este novo momento que estamos a atravessar e que é uma igreja que deve ser construída nesta diversidade e por todos os cristãos. E vamos também ter a Vitória Martín de la Torre, que é uma jornalista espanhola e que também é porta-voz no Parlamento Europeu. Portanto, é um painel que, no fundo, integra desde a política, a teologia, a história, a juventude e, no fundo, vamos pensar que novo imaginário, realmente, porque estes novos tempos exigem também um novo imaginário cultural. Podemos esperar deste encontro no Porto alguma afirmação contra a guerra que está em curso na Europa? Eu acho que isso estará no coração de todos nós. É evidente que todos iremos apelar pela paz, não é? Acho que isso é o que nós precisamos do continente europeu. Acho que este momento que estamos a atravessar é perfeitamente trágico e era impensável. E, sobretudo, pensar também que, mais uma vez, de alguma forma, as pessoas que estão no terreno, há cristãos a combater contra cristãos. Isso realmente é trágico. Isso não pode voltar a acontecer. Realmente contra o sonho que têm para a Europa, não é? Sim, e creio que foi o Andrea Riccardi que num dos encontros europeus, não sei se mesmo em 2004, não é? Ele, como fundador da comunidade Santo Egídio, que também é um dos movimentos também muito presentes também em toda esta dinâmica, ele dizia: se foi na Europa que os cristãos se separaram, é na Europa que eles devem voltar a juntar. E é esse o nosso sonho. Esperemos que assim aconteça. Muito obrigado por terem estado aqui no programa em que vais a apresentar este projeto Juntos pela Europa e o encontro que vai acontecer no Porto. Muito obrigado. Muito obrigado. Siga o portal da Agência Eclésia, onde vai encontrar informação também sobre este encontro Juntos pela Europa. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.